Olá, boa noite. Vamos a mais uma aula sobre conhecimentos específicos para quem vai prestar o concurso de motorista Prefeitura de Guarulhos. São várias leis e alguns procedimentos que caem aí conforme o edital. O conteúdo agora que nós vamos ver é sobre sinalização de trânsito. Muita gente que prestou outros concursos, quem tem habilitação, né? Já sabe, já tem a prática, mas porém nós vamos relembrar algumas coisas, né? Já caiu em concursos anteriores 2 ou 3 questões sobre sinalização de trânsito. Então, como nós não sabemos o que eles vão pedir desta vez, nós temos que estudar toda a parte da sinalização do trânsito. Porém, é o resumo do que realmente cai. Vamos lá? Bebendo uma aguinha aqui. Sinalização de trânsito. A sinalização de trânsito é a forma pela qual se regula, adverte, orienta, informa, controla a circulação de veículos, assim como de pedestres nas vias terrestres. Tá? Então, a sinalização de trânsito vai ser tanto para o veículo quanto para o pedestre, para ambos. E a sinalização, tudo depende da placa, tudo depende do sinal. Tem sinalização que é para regular, tem sinalização que é para advertir, tem sinalização que é para orientar, tem sinalização que o objetivo é só informar e tem a sinalização que controla, né, a circulação dos pedestres e dos veículos. Sempre que for necessário, será colocado ao longo da via sinais de trânsito previstos no Código de Trânsito ou em leis ou na legislação complementar. Então, todas essas sinalizações são previstas no Código de Trânsito brasileiro, ok? Vamos lá. Sinais de trânsito classificam-se em. Então, aqui nós temos alguns sinais de trânsito, vejam, os verticais, os horizontais, os dispositivos de sinalização auxiliar, os luminosos, os sonoros e os próprios gestos que o agente de trânsito e do condutor, tá? Então, tem também essa parte que entra como sinais de trânsito. Veja, os verticais, os considerados sinais de trânsito verticais, são aqueles das placas da sinalização. Então, as placas que tem nas vias são os verticais, considerados verticais, todas as placas de sinalização. Já os sinais horizontais são as marcas viárias. Por exemplo, a faixa de pedestre seria um sinal de trânsito horizontal, no chão, na faixa de pedestre, ok? O vertical já fica em cima, tá, gente? Placas de sinalização não ficam no chão, ficam em cima, tá? No meio, em cima. Já os horizontais ficam embaixo, por exemplo, a faixa de pedestre. Já os dispositivos de sinalização auxiliar, ou seja, que ajudam a sinalização, principalmente se o trânsito está parado, aconteceu um acidente no trânsito, eles vão colocar tanto, vamos supor, seu carro quebrou, você vai colocar os cones, você vai colocar um triângulo lá, né, de distância, informando que seu carro quebrou, por exemplo. Agora eles consideram como taxas, taxões, cones, cavaletes. Então, normalmente, vamos supor, eles estão fazendo uma reforma, uma obra na via. Eles colocam os cavaletes, os cones para sinalizar o perigo ali, para tomar cuidado, certo? Os luminosos é o semáforo, né? É o semáforo. Quando que tá bom, quando que eu posso, né, avançar com o carro, quando eu tenho que parar com o carro, enfim. Os sonoros, né, do som, luminoso, a luz. Né, a luz amarela, vermelha, verde, né? Os sonoros, o som, que é o apito, né? O assobio lá, o assovio, o apito, tá? Que normalmente os agentes de trânsito usam, né? E os gestos do próprio agente de trânsito do condutor, sinais com os braços do PM ou do condutor, tá? Então, às vezes a sinalização está quebrada, alguma coisa não está funcionando, vem esses agentes, né, para ajudar na circulação dos veículos e pedestres. Então, eles podem utilizar como os sinais
os próprios braços, o apito, né? E os braços sinalizando se é para você ir, se é para você parar, enfim. E você, como condutor também, se acontecer algum problema no seu carro, né? Não dá para você dar seta, não dá para você fazer um sinal, alguma coisa, você também utiliza os braços, ok? Vamos lá. Aí vocês têm algumas das placas de sinalização, tá? São várias placas. Essas vermelhas, tá? Essas que apresentam são brancas com vermelhas, é escrita preta, tá bom? É escrita ou desenho, né? Preto. Vejam. Elas significam sinais de regulamentação. Lembra lá no começo, ó? Nós temos as placas que regulam, tá? Regulam. Essas são as que regulam. São de formato circular, a maioria delas são circulares, exceto o que não é circular. É a que fala da parada obrigatória, que não é circular, e da preferência, que não é circular. Vejam, uma é um triângulo para baixo, a outra é um losango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octógono, né? Que é 8 lados. Enfim, é diferente das demais. As outras são todas circulares. Só essas duas que não. Elas têm o fundo branco, letras e símbolos na cor preta, orla borda na cor vermelha, assim como uma tarja que corta a placa na cor vermelha indica proibição. Okay? Sempre que aparecer a tarja vermelha no meio, né, riscando aí, significa algum tipo de proibição, ok? Essas placas regulamentam o uso da via, definindo suas proibições, permissões, restrições, devendo ser obedecidas pelos condutores e pedestres, sob pena de cometer infração de trânsito. Então, não se esqueça que existe a infração de trânsito, né? Multa, a infração, o valor da multa, perder pontos na habilitação, que nós vamos ver também. Exemplo, placa de proibido estacionar, né? Então, recebe a infração, recebe a multa e tal. Vamos lá. Algumas dessas placas que significam sinais de regulamentação. Então, essa primeira, dê a preferência. A segunda, parada obrigatória. A terceira, velocidade máxima permitida, 80 km por hora aí. A quarta placa, sentido proibido, tem uma faixa no meio, tá vendo? Sentido é proibido. A próxima, proibido virar à esquerda, veja que a setinha está para a esquerda. A próxima, sentido de circulação da via. A próxima, siga em frente, tá vendo? Não é proibido, é para seguir em frente. E a outra, proibido ultrapassagem, né? Ultrapassar o outro carro aí. Então, essas são algumas dos sinais de regulamentação. Outros, sinais de advertência. Então, quando é da cor amarela, veja, de regulamentação, vocês vão lembrar das cores vermelha, branca, preto. No caso aqui, são placas de advertência, são as placas amarelas, tá? São de formato quadrado, já não são circulares, né? São de formato quadrado, a grande maioria, com fundo na cor amarela e letras e símbolos na cor preta. Orla externa amarela e interna preta. Como o nome já diz, essas placas têm a função de alertar, advertir, né? Alertar, orientar, advertir o condutor sobre uma situação que ele vai encontrar mais à frente. Então, vem alertando. Normalmente, situações em que leva a ter mais atenção e cuidado. A não obediência dessas placas não implica infração de trânsito. Mas, no caso de um acidente, por exemplo, a sua não obediência pode transformar-se em agravante, tá? Então, vejam. A primeira placa, curva acentuada à esquerda. A segunda, curva à esquerda. Então, tem curva acentuada à esquerda e tem curva à esquerda. São diferentes, né? Curva à direita, curva acentuada em S à esquerda e curva em S à direita, tá? Então, são placas. Quando aparecer uma placa amarelinha, é de advertência, para você prestar atenção aí, né?
Vamos lá. Sinais de indicação. Essas placas possuem diversos formatos e cores. Aqui nós temos só um exemplo. Mas todas têm finalidade de indicar, de orientar, de dar localização ao condutor. Indicam o caminho a ser tomado para um determinado destino, a quilometragem a ser percorrida, a quilometragem da via naquele local, proximidade de cidades, praias, restaurantes, postos de gasolina, o nome, o prefixo da rodovia, né? BR, tal. Então, aqui é só um exemplo, porque elas têm, esses sinais de indicação têm vários formatos, né? Cada um dependendo se é quilometragem, se é o nome de um lugar que você está chegando, as placas, né? Indicando que você está chegando no litoral, está chegando a algum ponto para parada, né? Num restaurante, alguma coisa assim, postos de gasolina, enfim, o nome da rodovia, BR, tal, enfim. Aqui, a área de estacionamento. Vamos lá. As marcas viárias são marcas pintadas no leito da via, sendo as mais comuns e conhecidas, entre outras. A faixa de pedestre é muito conhecida, né? E as linhas contínuas, tá? São as mais conhecidas aí. A característica... Opa, espera um pouquinho, deixa eu puxar esse desenhinho mais para baixo, que cortou uma palavrinha ali. Aí. Ok? Vamos lá. Linhas contínuas e tracejadas, né? São muito conhecidas. A característica da faixa de pedestre é dela ser o local apropriado para a travessia de pedestre, conforme a imagem está mostrando. Devendo os condutores pararem seus veículos ao perceberem a intenção do pedestre em atravessar a via. Às vezes, né, gente? Aí na figura o pedestre está atravessando de forma correta, né? Mas nós sabemos que muitos pedestres não atravessam de forma correta. Nós temos que ter uma atenção redobrada para não acontecer o pior, ok? Essa parada deve ser feita até uma linha branca que vai de uma extremidade à outra do bordo da pista, que nós chamamos de meio-fio. Se o condutor parar após ela, poderá ser autuado por infração de trânsito. Então não pode ultrapassar, né? Tem que parar bem antes dessa faixa, né, de pedestre. As faixas contínuas e tracejadas servem para delimitar o espaço por onde os veículos podem ou não circularem e possuem algumas características. A primeira é em relação à cor. A cor amarela indica que a via possui duplo sentido, enquanto a cor branca indica que a via só possui um sentido. Existe ainda a azul, preta, vermelha. A segunda é que a faixa contínua indica que o veículo não pode ultrapassá-la. Consequentemente, não pode realizar uma ultrapassagem ou realizar uma operação de retorno. Tomar cuidado, né? Por exemplo, enquanto a faixa tracejada permite que o veículo pode ultrapassá-la, podendo assim realizar uma ultrapassagem ou operação de retorno, se as condições da via ou demais sinalizações permitirem essa ultrapassagem e esse retorno. Caso contrário, não. A combinação de mais de uma linha pode ser usada e sinaliza diferentemente para cada sentido. Veja. A primeira indica contínua, tá vendo? Tem a faixa amarela, né? Uma linha só. A tracejada, depois nós temos tracejada e contínua ao mesmo tempo. E a última, contínua dupla, né? Dupla, ok? Tudo isso, gente, é para vocês relembrarem coisas que vocês já sabem, mas que eles podem perguntar na prova do concurso e você já tem esquecido. Às vezes você sabe na prática, mas na teoria, na pergunta, você acaba se confundindo, ok? Por isso que tem que relembrar. Vamos lá. E o semáforo? O semáforo pode ter 3 funções: controlar o fluxo de pedestre, controlar o fluxo de veículos, controlar o fluxo de veículos e pedestres ao mesmo tempo, tá? Então, 3 funções. Controlar o fluxo de pedestre é um. Controlar o fluxo de veículos é outro.
e controlar o fluxo de veículos e pedestres ao mesmo tempo, tá? Ele pode ter 2 a 3 cores, mas o mais comum são 3 cores. O mais comum é aparecer as cores vermelho, amarelo e verde, tá? No semáforo. A vermelha, pare, né? A amarela, atenção, e a verde, siga. Ok? Vamos lá. Um comentário importante a ser feito é que muitas pessoas pensam que o semáforo, na luz amarela, que é a atenção, permite ainda passar pelo sinal. Na verdade, esse pensamento não está errado, mas o que acontece? É que só é permitido passar pelo sinal na luz amarela aqueles veículos que já estejam na eminência de passar. Ou seja, eles já estavam na intenção ali, parou na metade, né? E que sua parada venha colocar em risco a segurança. Então, se ele já foi até a metade, agora ele vai, né? Tá no amarelo, ele vai. Porque se ele voltar, pode acontecer um acidente, se ele for, né? Não para o seu veículo, às vezes até o contrário, acelera o veículo para passar pelo sinal. Mas acontece que, muitas vezes, o sinal transforma para o vermelho. E o condutor, ao passar pelo semáforo, passou no sinal vermelho, cometendo a infração de invadir o sinal, que é uma infração gravíssima, perde 7 pontos na carteira, porque é uma infração gravíssima. Fato comum nos semáforos onde existe equipamento eletrônico ou agentes de trânsito, ok? Isso é uma coisa que vocês têm que lembrar para a prova, mas é uma coisa do cotidiano, né? É uma coisa do nosso cotidiano. Tranquilo. 3. Os sinais sonoros são emitidos pelos agentes de trânsito, né? Ou com o apito, né, que eles usam, ou com o braço, através do apito, e deve ser obedecido pelos condutores e pedestres. Veja, o silvo de apito, né, que eles chamam, né? É o apito. Se for uma vez apitado, siga, liberar o trânsito, sentido indicado pelo agente. Se for 2 silvos breve, pare, indica parada obrigatória. E se for um silvo, né, um apito longo, diminua a marcha, quando for necessário diminuir a marcha dos veículos. Então, ele pode dar um apito breve, 2 apitos breves ou um apito longo. 1, liberar o trânsito. 2, pare. E um longo, diminua a marcha. Ok? Os gestos dos agentes da autoridade de trânsito, que pode ser uma polícia militar ou um agente municipal de trânsito, são formas de sinalização regulamentar, que possuem um significado e devem ser obedecidos. É importante que sejam executados de forma correta. São eles: Resolução CONTRAN número 160. Então, todos esses sinais são previstos, né, pelo Código de Trânsito Brasileiro e são resoluções feitas pelo CONTRAN, que cuida do trânsito, tá? Estes são os gestos regulamentares dos conteúdos, mas à noite é obrigatório o uso dos indicadores de mudança de direção. O pisca, né? Quando é à noite, precisa prestar mais atenção ainda. Então, vejam, na primeira imagem mostra o braço, né? O braço ali do lado de fora dizendo dobrar à esquerda. Quando é para a esquerda, o braço estendido para a esquerda significa dobrar à esquerda. Na segunda imagem, o braço para cima significa dobrar à direita, tá? Se for ele reto, à esquerda. Se for para cima, à direita. Agora, se for os 2 braços, veja, os 2 braços aí ele está usando, tá vendo? Diminuir a marcha ou parar. Então, precisa prestar bem atenção nos sinais, ok? Continuando. Nós também temos os dispositivos auxiliares. Quais são os auxiliares? São aqueles constituídos de materiais de composição, formas, cores, refletividade diversos, aplicados em obstáculos, pavimento, via. Sua função básica é incrementar a visibilidade da sinalização ou de obstáculos à circulação.
alertando os condutores quanto à situação de perigo ou que requeiram maior atenção. Alguns exemplos do que eles podem ser: balizadores, taxas, tachões, prismas, marcadores de perigo, marcadores de alinhamento, defensas, ondulações transversais, cones, cavaletes, tapumes, etc. Então, todos esses que eu acabei de falar, eles entram como dispositivos auxiliares que ajudam, né, na circulação do trânsito, tá? Conforme o anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, nenhum condutor poderá ser punido por infração de trânsito de não obedecer à sinalização se esta estiver insuficiente, incorreta ou faltando. Então, vamos supor, você está circulando com seu automóvel na via, né, em qualquer via, e lá está faltando uma sinalização. E daí você cometeu um erro, não por sua causa, mas por falta da sinalização. Dessa forma, você não pode ser punido, você não vai receber nenhuma multa, nenhuma infração de trânsito, porque daí não foi culpa sua, foi pela falta da sinalização que o lugar apresentou, ok? Vamos lá. Importância da sinalização. É através da sinalização de trânsito que a autoridade de trânsito com jurisdição sobre via regulamenta o seu uso, indicando as restrições, proibições, permissões, condições de utilização da via, etc. Sendo através dela que os usuários, quem são usuários? Condutores e pedestres, são informados dessa regulamentação. Da mesma forma, os condutores e pedestres são munidos... Opa, tá faltando um Szinho aqui. Pedestres, tá faltando um S. Opa, foi. Onde que eu parei aqui? São munidos de diversas informações que o auxiliarão durante a circulação, com informações sobre a localização, sentido, distância, advertências de perigos existentes, serviços úteis, etc. Sempre que a sinalização for necessária, será obrigatória. A sinalização deve ser colocada em posição e condição que a torne visível e legível durante o dia e a noite, segundo o artigo 80 do Código de Trânsito Brasileiro. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto no leito da via terrestre como nas calçadas, deve ser imediata e devidamente sinalizada, segundo o artigo 94 do Código de Trânsito. Nenhuma via poderá ser entregue ao trânsito sem estar devidamente sinalizada. Artigo 88 do Código de Trânsito. Então, por exemplo, se tem uma obra na via, né? E a obra acabou. Enquanto ela não for sinalizada corretamente, você não pode estar passando, né? Ela tem que ser sinalizada. A realização de obras ou eventos no leito da via só poderá ser feito após autorização do órgão de trânsito, com jurisdição sobre a via, ficando responsável pela obra ou o evento que estiver acontecendo a obrigação de sinalizar o local, segundo o artigo 95 do Código de Trânsito. Então, o responsável por alguma obra que esteja acontecendo ou algum evento no local que esteja acontecendo é o responsável, né, por essa sinalização aí, ok? Vamos supor, mudança de rota ali por causa de uma obra, enfim. Na falta, insuficiência ou incorreta colocação de sinalização específica, conforme eu já disse, não se aplicarão sanções pela inobservância dos deveres e proibições, cuja observância seja indispensável à sinalização, conforme o artigo 90 do Código de Trânsito. Ou seja, né, vocês não serão punidos por algo que não foi erro de vocês. Este artigo também se aplica aos sinais emanados pelos agentes de trânsito. Quais são os sinais dos agentes de trânsito? Ou gestos ou sons, ok? Gestos com os braços ou sons do apito. Que se forem executados de maneira incorreta, ou seja, executados sinais inexistentes do Código de Trânsito, não obrigará o condutor em obedecê-los. Ou seja, se o agente de trânsito errou no som ou no gesto, não é culpa de vocês, visto que ele só tem a obrigação de obedecer aqueles sinais previstos na legislação. O órgão ou entidade com jurisdição sobre a via fica responsável pela implantação
da sinalização respondendo pela falta, insuficiência ou incorreta colocação de sinalização. A ordem de prevalência da sinalização é a seguinte. Então vejam assim, gente, sempre vai ter uma ordem, tá, da sinalização. Por quê? Às vezes o quebrou, né? O semáforo quebrou, aconteceu alguma coisa errada na via. Então a ordem de sinalização vai ficar nessa ordem. As ordens emanadas pelo agente de trânsito em primeiro lugar. Então, se o agente de trânsito está ali, é porque alguma coisa está acontecendo. Então, você não vai seguir o fluxo, digamos assim, e não vai seguir uma sinalização que não vai ter naquele momento. Então, você vai ter que obedecer quem? A sinalização, primeiro, do agente de trânsito, sobre as normas de circulação e outros sinais. Se ele está ali, é porque algo está acontecendo adverso. Então, você vai seguir o que ele disser. Depois, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. E 3, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, em primeiro lugar, o agente de trânsito. Segundo, vem o semáforo. Terceiro, os demais sinais. Ok? Vamos lá. Aqui acaba, né? Essa parte. Bom, aqui então vocês têm sobre sinalização de trânsito. É curta também, conforme eu disse, na bibliografia do concurso de vocês, o que é mais extenso é noções de mecânica e o Código de Trânsito Brasileiro. O restante é mais tranquilo, tá? Então, daqui, da sinalização de trânsito, normalmente eles tiram 2 perguntas no máximo, tá? Mas precisa saber tudo, né? Então, sinalização, sinais de trânsito, eles servem para regular, advertir, orientar, informar e controlar a circulação. Aqui vocês têm exemplos dos sinais, né? Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e os gestos, né, dos agentes do condutor. As placas de sinalização, né, e essas são dos sinais de regulamentação, tá? Depois as amarelas são sinais de advertência. Depois vocês têm sinais de indicação, que são vários, aqui é só um modelo, um exemplo. Área de estacionamento, então tem as marcas, né? As faixas contínuas e as faixas tracejadas. Vocês têm um exemplo abaixo aí. Contínua, tracejada, tracejada contínua, contínua dupla. Pode sair uma pergunta, como já aconteceu em concurso anterior, referente a essas faixas aí. Assim como já aconteceu, ó, já caiu em concurso perguntando de uma placa dessa, de uma placa dessa e de uma sinalização, uma faixa dessa também já caiu em prova. Semáforo, dificilmente cai porque eles consideram fácil a questão, né? Mas pode ser que caia também. Os sinais sonoros, ok? Já aconteceu de cair na prova, assim, uma imagem igual essa que está aí, para você responder se era direita, se era esquerda, se era para diminuir a marcha ou parar, tá? E os dispositivos auxiliares que nós falamos, e a importância aí da sinalização. E acima de tudo, a ordem, primeiro vocês têm que seguir o agente de trânsito, depois o semáforo, depois outras sinalizações, ok? E finalizamos aí a parte de sinalização de trânsito. Até a próxima aula. Vamos lá.